Vou procurar ficar aqui, né? Só pela... Até porque pode mexer aqui e tal. Ok. Então, vou ficar hoje em cima para comandar o computador aqui, né? Para a esquerda e para a direita. Bom, vamos lá? Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, agradeço aí a Ângela. Já não é a primeira vez que eu tenho a possibilidade de ter o privilégio. Conseguem me ouvir? Quero falar mais alto? Ok. Se conseguem me ouvir, então, como eu ia dizendo, agradecer aí o privilégio, né? Na verdade é uma honra quando, apesar de eu não ser um expoente da doutrina espírita, né? Não sou nem um palestrante, muito menos um orador da doutrina espírita, me considero como um trabalhador da doutrina espírita, assim como quase todos aqui, e tenho o convite, né, da Ângela. A Ângela acho que me convidou em junho desse ano, não foi, Ângela? Acho que foi junho ou julho, né? Uma coisa assim, tem já um tempinho aí. E eu agradeço mais uma vez, eu me sinto honrado, né? Você me viu uma vez dando uma palestra, me convidou, então eu não sou um palestrante espírita, né? Eu simplesmente gosto da doutrina, sou um praticante, um trabalhador da doutrina. Bom, por que eu digo isso? Fora, né, passados os agradecimentos, quando nós somos convidados a fazer uma palestra espírita, né, vem aquela questão do que você vai falar, o que exatamente você fala. E temos uma vantagem na doutrina espírita, porque não existe uma figura central. Qualquer um de nós aqui pode palestrar, né? Não existe vamos pensar assim, como na igreja existe lá a figura central de um padre, né? Aqui nós não temos isso. E por conta disso a gente tem uma liberdade de falar sobre, em tese, qualquer assunto, né? E eu fui buscar um assunto, que é um assunto que eu já falei no passado, em outra oportunidade, e por alguma coisa, aí não sou eu, né? A gente recebe aquela intuição lá de cima, e fala, olha, fale sobre isso, né? Talvez nesse momento possa ser o que você esteja precisando agora, mas lembrando que quando você fala para uma plateia espírita, né, o primeiro beneficiário é você mesmo, né? Assim, o primeiro a receber tudo que eu vou te falar, o que eu consegui te falar, é a própria pessoa, né? Então, à luz da doutrina espírita, né, a gente vai tentar entender aí essa meia hora aí que a Ângela me deu, sobre o que é realmente essa visão de saúde. Até porque eu vi que a semana que vem você vai ter um trabalho de cura, e talvez você já venha um pouco mais mentalizado na própria cura, ou na cura de alguém que você ama muito, que não vai poder estar presente, né? Nós sabemos que não precisa estar fisicamente para ser merecedor, né? Então, uma definição, quando você vai entender o que é, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é exatamente saúde? É um estado de completo bem-estar, seja mental ou social. É você estar bem, né? Ainda que a gente entenda que a felicidade é uma coisa momentânea e não é dessa orbe, não é desse mundo, a gente entende que o Espiritismo vem ampliar a nossa visão, porque ele ensina, de uma certa forma, que esse completo bem-estar também tem uma relação espiritual. Não é só a matéria, né? A matéria, o que é a matéria estar feliz? É você estar sem dor, né, de barriga cheia. Mas será que é só isso, né? Então, o Espiritismo ele nos traz um pouquinho mais sobre isso, né? Principalmente nessas relações que nos falam sobre o que influencia a nossa relação de doença como seres humanos, né? Será que um espírito adoece? Se você lembrar situações que, quando você lê alguma coisa no umbral, lá não tem dor, lá não tem doença? Tem. Então, quer dizer, não é um privilégio, né? A dor ou a doença não é um privilégio de alguém que está apenas encarnado, mas sim o nosso estado mental que começa a nos trazer sobre essa relação de doença. E a doença em si, propriamente dita, ainda, né, é uma relação ou uma alteração biológica. É algo biológico, certo? E isso é uma manifestação que, para nós, o nosso entendimento, ela acontece primeiro lá no nosso perispírito.
né? A gente às vezes acha que é o inverso, né? É da matéria para o perispírito. A gente começa a entender através do estudo da doutrina que não é bem assim, que existe uma ordem nisso. Então o nosso perispírito ele adoece e a reflexão daquilo passa a ser através da nossa questão somática, a nossa questão corporal, né? Então a alteração desse estado do espírito, agora não vamos falar mais de perispírito, vamos pensar aqui em espírito mesmo, né? Ela acaba refletindo no próprio ser. Eu gostaria de lembrar a você que estuda ou adepta à doutrina espírita que o fato de você pensar e entender que você é um espírito encarnado, não o inverso, faz todo sentido. Se eu for ali dentro agora, colocar um terno, eu deixo de ser o Ricardo? Não. Se eu for lá colocar uma sunga de banho e voltar aqui, eu deixo de ser o Ricardo? Se eu vier nu, eu deixo de ser o Ricardo? Por que isso? Porque a minha carne, a minha roupa, ela é simplesmente a morada temporária do meu espírito. E é o espírito que adoece e que se reflete nessa minha morada temporária. Ao ponto de que seja de tanto que eu abuso disso, né, essa minha morada ela se deteriora. Exemplo, não cuida da sua casa para você ver o que acontece. Não faça os reparos na sua casa, né, ou traga coisas ruins para a sua casa. Você vai ver que ela se reflete na casa, né? Então, a casa do nosso espírito, momentaneamente falando, é o nosso corpo, é a roupa, né? Se você fizer uma analogia com a carne, nosso corpo, né, físico, ele é a nossa morada, a nossa roupa temporária. Quer dizer o seguinte, quando eu deixo essa roupa, eu deixei de ser quem eu sou? Minha essência muda? Não, porque a minha essência me acompanha, ela não me acompanha numa roupa. Concordam ou não? Então, o conceito de doença, para nós, é essa alteração do estado de espírito, ou o próprio ânimo do ser. Quando nós estamos encarnados, quando a gente vai fazer o nosso planejamento reencarnatório, né, e aí a gente tem que acreditar. O que você acredita como espírita? Você acredita em 6, 7 propriedades. Você acredita em Deus, concorda ou não? Você acredita na comunicação com os espíritos, você acredita na imortalidade da alma, você acredita que as coisas não são por acaso, você acredita na lei da ação e reação, e você acredita na evolução. Pelo menos é isso que se espera que quem estuda a doutrina espírita, né? Nessa relação de você acreditar nesses pontos de que nada é por acaso, você vem com um planejamento para exatamente estar no corpo que você precisava estar, no país que você precisava estar, no bairro que você precisava estar, na situação que você precisava estar. Então não existe injustiça no mundo espiritual. Então se você está passando por alguma situação nesse momento, é porque de alguma forma você tem que trazer isso da forma da lei da ação e reação. O Espiritismo ele tem uma coisa interessante. Eu falo muito do Espiritismo porque é a doutrina que eu prego, eu não conheço outra. Eu não poderia falar do hinduísmo, do budismo, do judaísmo, não conheço. Mas o Espiritismo ele tem uma coisa muito interessante. E é uma coisa que não é muito confortável de se ouvir. Porque o Espiritismo ele traz você para o centro da responsabilidade da sua vida. Ele não terceiriza isso. A gente fala, mas é o obsessor. Tá, se o obsessor está te atacando é porque você permitiu. Né? Algo que você baixou tua guarda. Né? Porque é você o centro da sua vida. A evolução é tua. As escolhas são suas. Né? A resposta que você vai ter é de acordo com a tua escolha. Ah, mas ninguém escolhe ficar doente. Talvez não conscientemente. Ninguém fala, amanhã eu vou desenvolver um diabetes. Nossa, que bom. Amanhã eu quero ter pressão alta. Ninguém fala isso. Ninguém fala, amanhã eu quero ter câncer. Ninguém fala isso. Mas para e verifica quais são as ações que essa pessoa tem ou teve durante longos da vida para que ela começasse a coletar um determinado tipo de resultado. Que é isso que eu exploro. Né? Por quê? Você vem com um plano reencarnatório
E ninguém vai planejar, falar assim, não, eu vou planejar, eu vou nascer lá, vou ter lá minha família e eu vou ser uma pessoa muito má. Quando eu crescer, tiver 20 anos, eu vou fazer maldade para as pessoas, eu vou roubar, eu vou matar. Ninguém tem esse plano. Mas é o desalinhamento desse plano que começa a nos trazer as consequências danosas. Não existe, você pode ler qualquer livro da doutrina espírita, qualquer livro. Os 5 livros de Kardec, todos. Você vai entender o seguinte, a gente reencarna com um propósito, nosso propósito, de melhorarmos. Ou como prova, ou como expiação. Você nunca reencarna para piorar, concorda? Eu vou reencarnar para ser uma pessoa ruim agora, né? O desalinhamento, ou seja, o desarranjo disso, é que estagna a nossa evolução. E por conta disso, um dos reflexos é a própria doença. Então, não tem nada por acaso, não tem nada que não seja alinhado. Então, na doutrina espírita, é muito difícil, né? Aqui ficou um pouquinho menos desformatado, mas é muito difícil que a gente consiga, numa única evolução, evoluir tudo que a gente precisa. Eu não sei, mas provavelmente a gente está encarnado aqui já algumas dezenas de vezes, provavelmente veio de um outro mundo mais, vamos pensar assim, menos evoluído, e provavelmente ou a gente vai ficar nesse mundo, ou vai voltar para um outro mundo, ou vai melhorar e vai para um outro mundo. Mas aí teria tema de uma outra palestra. Mas uma coisa é certa, né? Na visão da doutrina espírita, se você aceita algumas aflições terrenas como um processo de karma que você tem que resgatar, vamos dizer aquela ação e reação, as consequências para o teu perispírito e para o teu corpo vão ser mais suaves, vão ser menos danosas. Vou dar um exemplo técnico aqui, tá? Apenas um exemplo técnico. Esse exemplo a Maíse Braga fala através do Chico Xavier e outros oradores espíritas, não é um exemplo tecnicamente meu, né? Então você imagina que num plano reencarnatório você foi uma pessoa muito ruim, que prejudicou muitas pessoas, maltratou fisicamente muitas pessoas, né? Mutilou algumas pessoas. Então, uma das coisas que vai acontecer contigo é que nesse plano, na próxima encarnação, você até pede, porque você precisa se entender aquele sofrimento. Então você pede para vir amputado, sem os membros ou alguma coisa assim. Só que você começa a se arranjar e entender durante a vida e fazer o bem, a caridade, etc. Não precisa ser numa casa espírita, você pode ser ateu, né? A salvação não está numa casa espírita, a salvação está na caridade. E aí você acaba tendo, ao longo desse período de tempo que você vive, certos créditos. Então, ao invés de você ter lá com 30 anos, ter que ter um acidente, perder os braços, pode ser que você perca só uma falange do seu dedo, porque você já contabilizou esse crédito em vida. Isso é difícil? É. Por que é difícil? Porque quando você quer seguir uma doutrina, não é fanatismo, não estou falando de fanatismo. Quando você quer seguir a Cristo, que é o que eu vou falar, então vamos falar doutrina. Quando você quer seguir a Cristo, o mundo e um monte de coisas, vivas ou não, encarnados ou desencarnados, vão tentar tirar você do caminho. E é aí que você se desvirtua. Sabe? É difícil? Não. Melhor, basta a gente ter a força de vontade. Agora, ter a força de vontade para seguir a Cristo, ela é trabalhosa. Às vezes é mais fácil a gente ir pelo caminho mais curto, né? É o que Jesus falava lá, né? Do buraco da agulha, ou do camelo. Não é tão simples assim. Mesmo porque eu te falo, a gente ter uma linha doutrinária e seguir essa linha, ela não é tão simples. Porque ela requer um certo tipo de trabalho. E você tem que vencer as suas próprias paixões. Uma paixão que eu te falo é de você não querer discutir com as pessoas. Um exemplo, o que você alimenta o ódio no seu próprio coração. É o que Jesus falava. Só que ele falava assim, dá uma face quando alguém te bater na outra. Você faz isso hoje? Não precisa me responder, a gente tem que se responder. Porque a evolução no Espiritismo, ela é a evolução de você com você mesmo. Não é uma competição. Eu não posso falar assim, Ângela, vamos ver quem evolui primeiro? Vamos apostar uma corrida? Vamos ver quem evolui primeiro? Vamos ver quem alcança a esfera crística primeiro? Não é uma competição.
Você tem que ser a sua melhor versão de você hoje nessa encarnação. Você tem que olhar para trás as suas encarnações e, nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu era, e olha como eu estou hoje, e olha onde eu quero chegar. Insisto, não é simples, né? Não é tão simples assim a fala. Mas uma coisa é certa, a gente já encontrou o caminho. A gente já sabe que o caminho é a Cristo. E por conta disso, quem são os que adoecem, segundo a nossa doutrina? Né? Quem adoece é quem teme. O temor é o grande inimigo da aniquilação da personalidade humana. Então, esse temor e essa preocupação são os dois piores sentimentos que você pode ter, que são sentimentos negativos e deletérios para a sua saúde. Se eu pudesse elencar assim, e gente, isso é falado na doutrina, mas hoje a ciência já falou, bateu o martelo, realmente, a tua doutrina fala isso e outras religiões falam a mesma coisa, né? Isso não é um privilégio da doutrina espírita, mas a ciência já falou assim, olha, os teus pensamentos regem a tua qualidade de vida. Então, a doutrina ela só veio falar, olha, ela só veio chancelar aquilo, veio bater um carimbo, falar, isso aqui é verdade. Falar de uma outra forma, falar de um outro jeito. Porque esses sentimentos negativos viram hábitos, ou esses hábitos se tornam sentimentos negativos. Olha para esse slide, foi o que eu consegui pegar. E verifica se você, é você, não é o outro. Ah, mas minha mulher, meu marido, meu cachorro, meu gato, meu vizinho, deixa ele está no momento dele. Ela está no momento. Lembra, não é competição. Mas perceba o seguinte, em que momento da vida você desenvolve ou alimenta esses sentimentos? Que momento da vida? Né? Ontem eu estava voltando de dar aula, o metrô estava lotado, aí eu fui passar assim a cabeça, tinha um cara fortão segurando assim, ele não foi ríspido comigo, não é que ele foi ríspido, ele me enfrentou ali. Naquele instante eu senti raiva, eu queria bater boca com ele. Foi uma coisa boba assim, mas pensa boba 1000 vezes. Aí eu esperei, ele não foi sem educação. Tipo assim, ele falou, não precisa passar aqui que eu também vou descer. Certo? Mas a nossa natureza humana ainda é uma natureza conflitiva. É uma natureza de impacto. O problema não é que você tenha isso. Eu ainda não sou uma alma pura como Chico Xavier que relevava isso, que se depurou. Mas nós temos que ser senhores das nossas decisões, ainda que você não seja senhor do seu pensamento. Eu pensei, que é petulante esse cara, morreu ali. Em outra situação, no meu caso, eu poderia começar a bater boca e às vezes você sai o pior lá. Aí eu te faço uma pergunta, preste atenção nessa pergunta. Você é senhor das suas decisões? Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim, não, eu falo o que eu quero. Eu falo na cara, comigo assim, eu sou transparente, aquele tal sincericídio. Eu falo, você é um escravo. Como escravo? Eu falo, para mim não tem papo na língua, eu falo tudo. Não, você é um escravo. Por quê? Você não consegue controlar sua paixão. Imaginou se ontem eu discuto com um cara, e ele está armado, eu estou armado. Pensa numa bobagem assim. Como é que eu vou chegar para minha esposa lá e falar, briguei no trem, briguei no metrô? Como é que eu daria uma palestra hoje? Por uma coisa simples. Agora, o problema não é você ter esses sentimentos, porque a gente é natural, a gente é humano. Não tem como. Não tem como. Eu sou casado com ela, eu tenho um certo ciúme dela. O problema é a questão da qualidade e a quantidade disso. É doentio? O quanto eu alimento isso? Então, o nosso problema, qualquer um desses sentimentos, é natural. Minha mãe morreu, é natural que eu esteja triste. Eu não posso chegar e falar, não, minha mãe morreu, acabei de ir no enterro, vou na Disneylândia. Tem alguma coisa errada. Mas o problema é o quanto você alimenta isso e por quanto tempo você alimenta isso. É natural que se,
É natural que eu veja talvez uma pessoa melhor do que eu sinta um pouco de inveja, mas que pare ali, que eu não alimente essa inveja. O problema é o quanto você alimenta. É o quanto você saboreia isso. E há pessoas que você conhece que se alimentam disso. E aí você abre margem para talvez os espíritos obsessores. Em vida ou não. Obsessor em vida ou não. E o que acontece? Você pode perceber que a maioria... Tem uma passagem no filme do Divaldo, não tem? Que ele vai visitar um amigo e o pai dele esconde as bebidas lá, quando ele entra no quarto, lembra dessa passagem? Está um monte de gente lá sugando a energia dele. Fala, só tem que tirar a bebida aqui, tem que fazer alguma coisa, mas não é nenhum vício físico. Mas olha só, ontem eu senti por um instante um pouco de amor próprio ofendido, mas acabou. Eu tinha dado uma aula, a aula foi boa, maravilhosa, deu tudo certo, eu fui para casa. Mas imagina se eu alimento isso, se eu extrapolo isso, se eu começo a falar, você viu, o cara me fez isso, você viu? Aí você começa a perceber que aquela pessoa está alimentando no seu subconsciente uma doença. Então olhe isso aqui e traga outras que vocês queiram, qualquer um, e pense o seguinte: se você está alimentando esse tipo de sentimento, muito provavelmente você é um candidato a adoecer. Muito provavelmente. E aí, eu faço uma correlação, né? O que acontece de fato? Quando você alimenta aqueles sentimentos, você vive numa situação de liberação desses hormônios. Isso quer dizer o seguinte: você está preparado para a luta. Todo mundo aqui está relaxado, correto? Mas imagina se toca o alarme de incêndio. Você levanta, né? Imagina se sai uma gritaria lá fora, se houve uns tiros lá, você vai se armar. Até aí é natural, porque você está querendo criar um mecanismo de defesa. O problema é que quando você está nesse sentimento, você está 24 horas por dia, 7 dias por semana, liberando isso aqui. Você vive no ataque. A pergunta, como é que você está? Por que você quer saber? O que você está querendo com isso? Ela sempre está numa reação de contra-atacar. Só que isso, a longo prazo, se você estudar o efeito colateral disso no nosso corpo, ele é extremamente deletério. Ele detona você. Então, pessoas que têm grandes descargas de cortisol e adrenalina por longo tempo são pessoas que alimentam constantemente esse tipo de sentimento. Gente, insisto, né? São esses padrões negativos que geram o teu estado de alerta. E o Espiritismo, ele não fala desses dois hormônios, mas ele fala, olha, o estado de alerta do seu corpo, inconstante, vai fazer com que você acabe maculando seu perispírito. É um tipo de ação deletéria, né? E qual que é o resultado disso? Quando você vibra, isso aqui é uma molécula de água, isso aqui é um experimento que foi feito. Vocês podem pesquisar isso aqui. É uma molécula de água, o nosso corpo é composto 70% de água, quando existe uma vibração de amor. Quando você dá um passe com amor ou fluidifica uma água, olha como ela se torna. Aqui um segundo exemplo, aqui o slide não ficou muito bom. Olha o estado aqui, olha o estado cristalino. Essa é uma célula normal do seu corpo. Essa é uma célula com esgarçamento do DNA, de tanta liberação daqueles hormônios. E outras coisas, chamados radicais livres. Está aqui. E eu coloco para você uma situação. Isso está escrito aqui embaixo, né? São conhecimentos científicos, não é a doutrina espírita. A doutrina espírita ela vem e fala, olha, realmente, a ciência está falando o que vocês falaram lá no século... em 1800 com Kardec, e até há 2000 anos com Jesus, hoje a gente está confirmando. Hoje a gente está batendo exatamente esse martelo. Por que disso? Muitas das vezes é quando você não pratica o perdão. Ontem o que eu fiz então? Eu falei, ok, fique quieto, Ricardo. O cara falou, ele também pode ter tido um mau dia, né? Ele não me ofendeu, é que meu ego ficou ofendido. Não é que ele me ofendeu. Sabe quando você passa uma pessoa e ela não te dá o bom dia? Nossa, que snob.
Você não sabe o que aconteceu com ela agora. Nossa, que sem educação. Você não sabe, às vezes ela acabou de perder alguém na vida. Você quer, ai, bom dia, como você está? E a gente acaba criando essa relação. Então, aí a ideia, o quanto você pratica o perdão. E quanto você esquece e releva as coisas na sua vida. Quanto que você começa a aprender. Tá bom, você está certo, está certo, está certo, tem razão, vamos fazer diferente. Porque tem pessoas que, além de não perdoar, não esquecem. Não esquece. Eu costumo dar sempre esse exemplo, né? A minha avó, né, ela é uma pessoa maravilhosa, mas o meu avô fez muito mal para ela, né? Então ela contava que em 1932, no dia 6 de janeiro, às 5 horas da tarde, teu avô me fez isso. Com riqueza de detalhe que parecia que estava vendo um filme. Então ela fazia questão, aquilo é o que a manteve viva, infelizmente, porque ela alimentava aquilo. Então, na visão dela, os homens, né, meu pai, meu irmão, né, homem não presta, na visão dela, não é uma crítica, era a visão dela. Uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Mas o meu avô pisou na bola com ela e ela arrastou isso por 55 anos de viuvez. Essa relação de perdão e esquecimento, né, ela tem uma razão, né? Ela cria a ideia dos nossos vícios mentais. Por que eu vou dizer isso para você? Minha esposa já ouviu essa história pelo menos umas meia dúzia de vezes, mas ela é muito importante. Quando estava no ano de 2003, 2002, 2003, 2000, a minha mãe teve um câncer na garganta. Começou a crescer uma bola aqui, câncer. Ela começou a fazer um tratamento no hospital do câncer, ali no Metrô Vergueiro. E você podia passar, como ela foi pelo SUS, graças a Deus, nós não tínhamos plano de saúde, foi pelo SUS. Lá no quarto andar, é uma ala muito grande, e naquela época, estou falando dos anos 2000, estou falando há 25 anos, não tinha internet, não tinha TV a cabo, né? Não tinha ar-condicionado, e estava muito calor, era dezembro, verão, auge do verão. E ela tinha que passar a noite com alguém acompanhando. Então era eu, meu tio, meu irmão, minha tia, sempre se revezávamos. E você tinha que chegar às 19 horas para ficar 12 horas. Se você saísse, você não podia voltar. Então eu chegava, você ficava lá 12 horas dentro do hospital. Por que eu estou te contando isso? Ela ficou semanas lá, mais de meses. Eu comecei a andar nos corredores. E eu andando nos corredores, as portas estavam abertas pelo calor, né? E eu entrava lá boa noite, bom dia, como vai o senhor, a senhora, tal, tal. Eu só não fui na ala das crianças. Como vai você, tal, você, babá. E começava a pegar uma certa amizade com o companheiro da pessoa, com o acompanhante, com o próprio paciente, né? Pessoa que estava doente. E lá todos são oncológicos. Eu fiz a seguinte pergunta. Lógico, não fiz assim, cheguei fazendo. Eu fui ganhando a confiança. Eu queria entender o que era isso, né? Eu fiz a seguinte pergunta. Eu assim, por que você teve essa... Que doença que você tem? Ah, eu tenho câncer na perna, na cabeça, no baço, no fígado, né? Tá, por que você teve isso? Por quê? Você fumou? Minha mãe fumou 40 e poucos anos. A doença dela é típica de um fumante. Você bebeu, você isso, você aquilo, você aquilo. Ah, não, sim, não. Então alguns me diziam sim, outros não. Mas todos me diziam uma coisa. Todos, já te contei essa história. O que todos me diziam? Todos, sem exceção. Todos. Eles falaram assim, eu tenho uma tristeza muito grande, né? Eu tive uma perda muito grande. Perdi um emprego, perdi um filho, perdi isso, perdi aquilo outro, perdi a confiança em mim, e aí eu tenho uma tristeza muito grande, e aí eu não consegui tratar essa tristeza. São aqueles vícios, né? São aqueles vícios. Ali a tristeza. Mas perdi minha mãe e não consegui me refazer. Perdi. Tristeza.
Então eles cultivaram uma tristeza, e eu conversando com a minha mãe, depois, a minha mãe não perdoou uma situação que ocorreu, que é uma outra história, e ela, eu não perdoo, não consigo perdoar. Uma questão de vizinhança, só para você não dramatizar. Falei, mãe, mas que bobeira. Não, porque onde já se viu. Então, se você alimenta uma tristeza no seu corpo, você é um forte candidato a ter algum tipo de patologia, algum tipo de doença. Isso, insisto, a ciência já comprovou, o Espiritismo já falou isso antes, a gente só está mudando. Por que acontece nesse nosso padrão mental? É quando o corpo toma o papel da mente. Opa. E você não conhece os seus pensamentos. Antigamente eu chegava assim para você e falava assim, olha, me diga com quem você anda que eu te direi quem tu és. Hoje eu falo, me diga a qualidade dos seus pensamentos que eu vou te dizer quem te rodeia. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Mais. Pode perceber, as 5 pessoas que mais convivem, você é a média entre elas. Então, quando a gente fala, conhece-te a ti mesmo, pá. Nossa, mudou o tempo, hein? Mudou o tempo. É. Falaram que ia mudar. Posso? Quando você conhece-te a ti mesmo, né? Quando nós temos esse padrão de pensamento, o que acontece? O pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma ação, essa ação se torna um hábito. Dependendo da qualidade desse hábito, ele vira um vício. E sabe qual a resposta para isso? Dor. Tem um autor espírita chamado Luiz Sérgio. Acho que alguém já leu algum livro dele. E ele trouxe para mim a definição de dor, segundo a visão espírita, mais profunda. Bom, você pode discordar, mas eu falei, ele tem razão. Dor, para o Espiritismo, não para o Espiritismo, segundo ele, tá? Não posso universalizar. É o abuso do livre-arbítrio. Vou repetir para você degustar. A dor é o abuso do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É eu ser e fazer o que eu quero. Só que você tem que lembrar o seguinte, de você fazer e ser o que você quer, você tem a consequência. Você é livre para plantar. Emmanuel fala, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Palavras de Emmanuel, segundo Chico Xavier. Então não venha dizer que você não sabia. Quando você cultiva aqueles sentimentos, depois quando você desencarnar por uma doença dessa, vão falar assim para você, vem cá, ô espírita, você não era espírita? Vem cá, senta aqui. Você pensa no filme André Luiz, tá? Que André Luiz não era espírita. Vem aqui, você não é espírita? É. O que você fez com a tua vida? Quero uma outra chance. Mas você pediu outra chance, já te demos 30. Você errou de novo. Não, mas que dessa vez eu não vou cultivar aqueles sentimentos, pode deixar que dessa vez eu vou. Tá bom, aí o que vão fazer pra gente? Então você vai ficar lá na fila, lá no último lugar da fila, são 27 bilhões de almas querendo encarnar, querendo uma oportunidade, uma bolsa de estudo, né? Então você vai entrar lá na fila. Tem um livro chamado do André Luiz, né? Missionários, né? Já ouviram falar? E tem um capítulo chamado A Queda de Otávio, capítulo 7. Otávio, ele ficou estudando, ele teve uma reencarnação muito turbulenta, então ele ficou se preparando 30 anos para reencarnar. E quando ele reencarna, ele fez tudo aquilo que ele não tinha programado para fazer. Ele ia ajudar, ele ia isso, ele ia aquilo, então ele começa a contar lá. Então você imagina, você estudar 30 anos para fazer um vestibular. Imagina você estudar 30 anos para fazer o Enem, que vai ocorrer amanhã. E aí eu te dou a oportunidade, você passa o Enem, aí depois você falta nas aulas, né, você não vai mais. Então perceba o seguinte,
De novo, o Espiritismo é uma doutrina que responsabiliza você pelas suas ações. Deus nos deu essa liberdade de escolha. O que você está fazendo com essa liberdade de escolha? Eu escolho reclamar, eu acordo reclamando, eu durmo reclamando, eu alimento tal tristeza, eu alimento isso. É o resultado do que você colhe. Não acredite em mim, acredite na ciência, é segundo a própria doutrina. Só para retomar, quando eu falei isso da minha mãe, né, e teve uma situação comigo, eu posso até que horas? Angela, eu estou olhando ali. Tá. Então rápido, não vou passar, mas eu preciso só contar uma outra situação, porque eu preciso trazer uma experiência minha, né? Isso a minha esposa me acompanhou também. Eu tive um problema de saúde, eu tive o que nós poderíamos chamar aí de efizemas no ânus. Não tenho que ter vergonha de contar isso. E resumindo a história, depois que eu fiz todo o tratamento, era para ser cirurgia, eu fui internado para operar, ela estava do meu lado. Eu rezei tanto para o Dr. Bezerra de Menezes, até me emociono com isso. Eu falei, Dr. Bezerra, não me deixa operar, vai, que eu tenho medo de agulha. E no dia que eu fui operar, 5 horas da manhã, o médico chegou para mim, olhou e falou, não, isso não é caso cirúrgico. Nossa, eu dei um pulo de 200 metros de altura. Mas o tratamento foi com remédio, com pomada, tal. Mas o que eu quero dizer para vocês? E ela estava do meu lado. O médico mal ligou para mim, me tratava por um número. Mas quando eu cheguei para ele, depois de 15 dias, ele falou, tá vendo como curou? Eu cheguei e falei, tá bom, doutor, mas por que isso deu em mim? Não foi a pergunta que eu fiz? Por que isso acontece? Ele falou, geralmente quem come mal, quem come pimenta, quem tem pressão alta, quem isso, quem aquilo. Tudo que ele falou, eu não estava. Tudo. Ele falou 6, 7 coisas, não se encaixava em mim. Você, quem não faz esporte, eu falei, tudo que você falou, eu não bebo, não fumo, não. Ele falou, mas geralmente nesse caso é quem está passando por algum problema emocional. Aí ele levantou, está tendo algum estresse? E foi exatamente o que eu falei para ela, que eu estava vivendo um momento no meu trabalho que eu não queria mais. Então, se isso não é uma prova científica de que você reflete aquilo que você pensa, e ela lembra disso. Eu me arrastava para ir trabalhar, eu estava indo num velório, era a mesma situação. Então perceba o seguinte, que essa dor é o abuso do nosso livre-arbítrio. Isso dá uma resposta psicossomática, aquilo que está em você, como esse exemplo que eu acabei de lhes dar. O meu pensamento, de tanto que eu não queria ir trabalhar, de tantas pessoas estão alimentando aquela tristeza, eu dei graças a Deus para não desenvolver um câncer, desenvolver uma outra coisa que foi regressiva. Talvez por algum merecimento meu, ou para tipo assim, Ricardo, vou te dar uma chance. Você já entendeu aí. Você já entendeu. Ou você muda o seu padrão mental, ou a segunda chance talvez não vai ter mérito. Então a resposta é uma consequência. Então a doença não é causa, a doença é consequência. Você não está triste porque você ficou doente, você ficou doente porque você ficou triste. Eu estou falando doenças sentimentais. Se eu sair daqui e tropeçar, eu não posso botar a culpa no espírito. Eu estava triste e tropecei. O estoicismo, alguém conhece a doutrina estoica? O estoicismo, ele fala uma coisa interessante. E Jesus vai trazer isso em outras palavras. Ele diz assim, o problema não é o que acontece com você, que te machuca. É como você reage ao que acontece com você que te faz mal. E Jesus lá, ele não fala assim, vem comigo que vai ser fácil. Né? Mamão com açúcar. Ele falou isso? Não, ele falou, pega a tua cruz e me segue. Vai ser difícil, mas vem que eu estou junto contigo. Vem que eu estou junto contigo. Então, o mecanismo fisiológico nada mais é do que a relação desses sentimentos que a gente tem rotineiramente. É isso. Né? E esse hábito, que você tem que parar. Você tem que parar de ingerir o tal alimento venenoso. Não é um alimento, lembre, Jesus fala, o que macula o homem não é o que entra, é o que sai. É o que sai. Então você fica naquela situação de ingerir toxicidade. Então não adianta você fazer outras coisas. Não adianta eu vir aqui dar uma palestra, tentar, e lá fora me comportar
Entendeu? Não exteriorizar isso. Eu não posso falar de caridade para você e você fala, ei, você faz caridade? Não, hoje não, estou sem tempo. Eu não posso fazer isso. Ainda que eu entenda que isso é certo, uma coisa é certa. Se você é espírita, estudante da doutrina espírita, muito será cobrado, muito quem será dado. Você não vai... Tem algum advogado aqui ou não? Não? Você não pode e nem vai poder alegar lá, quando você chegar lá, se você fizer um estágio no umbral ou não, que você não sabia o que deveria ser feito. Eu perguntei se tem algum advogado, porque no direito existe um conceito chamado que você não pode não fazer uma coisa alegando ignorância. Nossa, não podia bater na pessoa? Poxa, aquele me provocou, achei que eu... Não podia. Você não pode alegar desconhecimento. E aqui, a mesma coisa. Então, eu reforço. Perdão é renúncia. O que é renúncia? Nelson Mandela falava, o perdão para mim é eu renunciar ao meu direito de me vingar de você. Nelson Mandela falou isso, não é nem o Ricardo. O esquecimento é não pensarem, não alimente isso. Nós temos que fortalecer nossa fé. Como? Oração, com ligação com o nosso plano espiritual. E, por fim, não colecione tragédias e evite esses pensamentos queixosos. Não se ponha no lugar de vítima. O Espiritismo fala, você não é vítima. Isso tudo é comigo, oh, poxa vida, nossa, o guarda só me multou, nossa, eu peguei o trem, só está lotado para mim. Não, você não é vítima. Você é protagonista. E se você se coloca na posição de vítima, você pode perceber quando a pessoa é vítima, ela sempre terceiriza. Você viu o que fizeram comigo? É sempre alguma coisa que faz mal para ela. Nunca é a atitude dela que faz mal para ela. É o rótulo, sou vítima. Você pode ver, você descreve alguém, não julgue, mas você entende alguém como vítima quando alguma coisa é que é errado. Não ela. Não ela. E aí ela coleciona esse pensamento, ou vive pensando em tragédia. É o que eu brinco assim, eu chego para você e falo assim, e aí, como é que você está? Não estou bem, estou com uma dor de estômago. E eu também. Mas eu estou com úlcera. Mas a minha está sangrando. Mas o meu já virou câncer. Quer dizer, ela quer disputar a tragédia. Até na tragédia eu tenho que ganhar de você. Até na tragédia. Eu tenho que ser melhor que você. Eu faço um desafio, que é o que eu tento para a minha vida. Eu faço um desafio para mim, e o que eu vou falar para você que não sirva de exemplo. Mas tenta não exteriorizar suas queixas. Ainda que você tenha os pensamentos de queixa, puxa, que chato, não sei o que lá. Não aguento, não consigo. Fique uma semana sem se queixar. Não dá. Fique um dia. Não dá. Fique meio período. Não dá. Fique 1 hora. 15 minutos. O primeiro pensamento, fala de 10 pensamentos queixosos. Se eu tenho pelo menos um, não vou me queixar. É igual você falar para mim, eu fumo 20 maços de cigarro por dia. Ou 20 cigarros por dia. Não dá para você parar. É muito radical. Então eu falo, fume uma semana 19. Na outra, 18. Na outra, daqui 20 semanas, você já está fumando 1. É melhor que nada. É melhor que nada. Então, em vez de você ter 300 pensamentos e exteriorizar isso como queixa, reduza. Bom, então eu vou exteriorizar só 299. Semana que vem eu vou quebrar 298. Vá se melhorando. É você se melhorando de acordo com você mesmo. Você é a competição com você mesmo. E como eu devo agir? Exatamente dessa forma. Eu pergunto, quais são as suas escolhas? O Espiritismo pergunta isso. O que você vai plantar? Está aqui o campo, que semente que você vai plantar? Mas lembra, o que você plantar, a colheita é tua. O terreno está fértil. A escolha é sua. André Luiz fala o seguinte, não viva pedindo orientação espiritual a esmo. No livrinho Agenda Cristã. Não viva pedindo orientação espiritual a esmo. Se você sabe o que fazer e tem 2 semanas, ele usa esse termo, 2 semanas de ensino cristão, já sabe a sociedade que tem que ser feita. Aí eu fico perguntando, eu tenho um amigo meu que eu falo para ele, mas que palestra você precisa aprender, que doutrina você precisa ler, que livro você precisa entender para melhorar? Estou sempre estudando. Tá bom, mas e aí? Quando você vai melhorar?
Isso é uma conversa dele. Quando que você vai mudar aquela forma de pensar? Que livro que eu preciso ler para terminar e falar, nossa, agora me iluminei? Que livro que tem que você precisa ler para dizer, nossa, agora vou fazer caridade? Que palestra que você precisa aprender e falar, nossa, agora vou mais me queixar? Não é a minha. Com certeza não é. Porque isso está dentro da sua autoconsciência. E esse é o poder da atração e da cura. É a mente voltada para algo melhor. Mas insisto, é melhor que você mesmo, né? Então, por fim, né, vou passar 1 ou 2 minutos, a escolha é tua. Mas não há como você seguir Jesus. Não é a doutrina espírita, tá? Eu sei que eu estou numa casa espírita, mas não é a doutrina espírita que vai te salvar. Não é a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina. Mas o que vai nos salvar é seguir um modelo e guia que já existiu, já vem há 2000 anos. Né? Então isso é a finalização. Se você tem que primeiro buscar a sua reforma íntima, não dá para você falar, no meu ponto de vista, não dá para eu falar de uma palestra espírita doutrinária sem esbarrar e falar na reforma íntima. E a reforma íntima é, como o próprio nome diz, é a tua reforma íntima. Porque tem gente que quer reformar o outro. Não, que eu vou melhorar, eu vou reformar outro. Não, porque quando ele melhorar eu vou ser feliz. Lembra? Terceirizando. E a doutrina espírita aponta o dedo para você. Então a reforma íntima é o ponto mais importante. É o que Jesus fala para nós. Ele não usa esse termo, né, de 2000 anos. Ele não usa esse termo, faça a sua reforma. Ele fala, você precisa se renovar. Você precisa se batizar, se purificar. Mas o batismo não é ir na água molhar a cabeça, é você mudar. É você deixar enterrar aquele... Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Vá viver, seja um vivo. É a sua versão viva de você mesmo. Né? Eu destaco algumas coisas, né, principalmente em relação a determinar bons pensamentos. E você tem que ter a qualidade, você tem que ter o discernimento melhor de saber qual é a qualidade do que eu penso. Perceba, o reflexo dos seus pensamentos volta em você. O reflexo das suas ações volta em você. Não adianta, não adianta. E se existe, vocês conhecem uma oradora chamada Maíse Braga e tem depois a Nete Guimarães, que eu gosto muito. E ela conta uma história do Chico Xavier, e o Chico Xavier fala assim, se tem uma coisa que qualquer pessoa, desencarnado ou não, ele usa o termo obsessor, respeita, é o teu livre-arbítrio. Se você, Ângela, ligar para mim e ficar falando um monte de lamentação, eu vou te dar um pouco de atenção. Mas se isso virar um hábito, eu falar, não, eu não quero entrar na sua sintonia. Por quê? Você está numa sintonia e você vai me respeitar, eu vou respeitar. Então, qualquer situação que te degrade o pensamento, primeiro você pode achar que é uma influência externa, de algum vivo. Como é que você faz? Oh, você viu que ruim é verdade e tal, nossa, aqui é aquela situação que a gente se encontra para falar mal de um terceiro. A gente está na mesma sintonia. Mas se você começa a falar mal dele para mim, ou se começa a dizer, calma lá, ele está para se defender, ele isso, você não vai querer mais falar, porque nós não estamos mais na mesma sintonia. E o Espiritismo fala isso, você atrai os afins. Os opostos aqui, né, não vão se atrair, são os afins que vão se atrair. Por isso a qualidade dos seus pensamentos, por isso a qualidade das suas ações, o quanto possível. Né? E por fim, né, toda ajuda, ou toda cura sempre é uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde se encontram esses medicamentos. É o Evangelho de Jesus. Não são novos, não veio agora aí com as ciências sociais. Já vieram há mais de 2000 anos, né? Quando o Mestre de Nazaré estava aqui encarnado conosco. Bom, gente, eu agradeço, né? Passei aí 2 minutinhos, 3 minutos, e eu pego uma mensagem de Allan Kardec, né? Aquele que se esforça, aquele você, eu, né? Você, eu, nós, que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Assegura para si a felicidade nesta vida. Porque a felicidade, como a própria Organização Mundial da Saúde fala, é um estado psicossocial, mental. Eu sei que você vai falar, pô, é difícil estar feliz com a doença. Mas, e aí eu termino,
eu reflito uma coisa, né? Não pense só na doença, mas pense na oportunidade da cura e o que ela te trouxe de aprendizado. Nada é por acaso. Você está passando exatamente o que você precisa passar. Não há nenhum tipo de injustiça contigo. Nenhum. Se você vê agora uma pessoa largada na rua, uma situação deplorável, uma pessoa com deficiência, não tenha dó. Ela precisa daquela condição. Tenha compaixão. Tenha empatia. Não tenha dó, porque você não é superior a ela. Pode ser que ela precise daquilo para se melhorar. Ajude a caridade. Não, bom, já que você veio aqui, né, problema teu. Não é isso que eu estou falando. Porque quando você tem dó, você se põe superior a alguém. Você tem dó de alguém que está acima de você? Nossa, não. Você sempre tem dó de alguém que está inferior. E nós não temos essa hierarquia. Eu não sou melhor que você. Eu só estou em pé aqui no alto, mas tecnicamente falando é só por essa questão de apresentação. Isso o Espiritismo nos traz com muita clareza, muito cristalino. Nós temos que ter esse tipo de empatia pelo outro e despertar um certo grau de compaixão, para entre ele e mim termos essa tal felicidade. Daqui que eu tirei esse referencial teórico, tá? Então, partes aqui do Evangelho. E eu agradeço, Ângela, espero que tenha atendido a expectativa, né? Não sou, insisto, um palestrante espírita, sou apenas um trabalhador que gosta de ler algumas coisas, né, e estudar. Mas fico à disposição, muito obrigado. E para toda espiritualidade, né, que me intuiu, os mentores, a Pleiade que sustenta essa casa aqui, né, são eles que nos fortalecem, né? Eu só fui um instrumento de fala aqui, tá bom? Muito obrigado, Ângela, pelo convite.